Olá pessoal, eu fiz algumas modificações, principalmente aqui na tampa do meu aquário, um Boio TL450, e postei algumas fotos, muita gente achou legal e pediu que eu fizesse um passo a passo do que eu fiz para eventualmente fazer alguma coisa parecida. O Boio, teoricamente, ele é all-in-one, mas bem teoricamente, tem algumas características dele que deixam a desejar um pouquinho, na minha opinião. A luminária dele deixa bem a desejar, e eu queria trocar essa luminária. Eu coloquei o Anemolite, que não é a melhor luminária que existe, mas é uma luminária muito boa. Vocês veem aí que tem até umas acróporas, tem até coralzinho mais difícil, dando conta do recado. Já tem mais de um ano que essa luminária está aí. Eu queria fazer todos os testes, ver se estava rodando bem, direitinho, antes que eu tomasse coragem de modificar toda a tampa, sabe? E o outro problema é que ele vem com termostato, mas não tem nenhum tipo de refrigeração. E a gente aqui sempre adapta um ventilador, porque no Brasil nosso problema não é aquecimento. Nosso problema é resfriar, porque a água tende a ficar numa temperatura alta. E a mesma coisa, mais de um ano rodando, no período de calor, com essa ventoinha aí, deu para ver que um ventilador com um sistema de refrigeração é suficiente para manter a temperatura do aquário. Então vamos aí para as minhas modificações na tampa, que vocês já estavam vendo aí no filme. A maioria das pessoas que começa a adaptar para o marinho acaba tirando essa tampa, colocando a luminária por cima e o cooler. Mas eu queria deixar ela um pouco mais bonitinha e tentar preservar pelo menos aquele layout geral da tampa e tentar adaptar minha luminária. Então vocês veem aí a luminária Anemolite, e isso é um cooler de computador comum de 12 centímetros. Eu coloquei todas as adaptações de modo que qualquer dessas partes possa ser removível. Não queria pregar necessariamente na tampa, né? Isso é importante porque as partes do aquário param de funcionar. A luminária pode parar de funcionar, o cooler para muitas vezes de funcionar. Você pode querer trocar, tem que ser trocável. Aí são as conexões atrás do aquário. Eu fiz conexões de modo que a tampa possa sair inteira do aquário, né? Isso aqui é a abertura que eu fiz para ventilação, e essa outra abertura é para o controle da luminária da Anemolite, que fica no dorso dela, na parte contrária da iluminação. Então eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que eu fiz. Se alguém interessar em fazer, isso aí é por conta e risco seus, hein, gente? Não estou falando que deve fazer, não. Mas usei uma esmerilhadeira, um Durepox para fazer meus ajustes de superfície e duas lixas para depois pintar. A primeira coisa que eu fiz foi tirar todos esses trecos que vem na tampa original do boio. A luminária dele, que é fraquinha, tirei inteira, esses botões dele. Essa aqui é a luminária que eu tenho usado já há um tempo, a Anemolite, e o meu cooler, que é de computador. Eu queria fazer uma conexão também para o cooler. Então eu usei a esmerilhadeira para criar esse buraco aí no meio da tampa, que é para poder acessar os controles da luminária. Tampei os orifícios das coisas que eu tirei da tampa, por exemplo, aqueles dois botões, eu coloquei Durepox. Vocês vão ver que eu não sou muito talentoso com Durepox, mas eu
fiz o meu melhor, tentei lixar e tudo mais. Não tenho dúvida que tem gente que é mais talentosa para isso aí, para fazer uma coisa bem perfeita. E a próxima etapa é o inverso aí da tampa, onde eu fiz os apoios das estruturas que eu ia colocar. Vocês estão vendo de Durepox aí do lado esquerdo, por onde passa um fio para ficar bem protegido, e na ponta dele tem a conexão igual dessas conexões de computador. Como ele está todo envolvido em Durepox, ele fica bem resistente à corrosão. E aí fica só a conexão aqui na beiradinha, de modo que fica fácil de trocar a ventoinha, que é a parte que queima. Esse pedacinho aí que tem uma fita crepe, é uma luminária bem simples que eu uso azul, só para dar uma pequena luz no fim do dia, só para o aquário ficar mais bonito. E à direita vocês estão vendo uns pedacinhos de Durepox, também com um suporte ali de metal. Isso aí é para criar uma base para Nemolite. Do lado esquerdo, o que eu usei para fixar é aquele cilindro que vem na Nemolite. Aqui um detalhe, então, para vocês verem aí a conexão que eu fiz para o cooler, para ficar igual essas conexões de computador, quando queima fica fácil de tirar. E a Nemolite aí, como que ela fica apoiada? Tem esse pedacinho ali de metal, que eu até parafusei, o Durepox. E do lado esquerdo eu fiz um pequeno furo e passei aquele cilindro, cortei, né, porque ele é mais comprido que isso aí, mas passei aquele cilindro que apoia a luminária, ela fica bem firme aí. Ao mesmo tempo ela pode ser removida, então se ela queimar, se der algum problema, eu acho que é importante não pregar no luminária diretamente na tampa, né, com Durepox ou alguma coisa assim. Na parte de cima eu ainda tentei fazer aí uma coberturazinha para esse pedaço que ficava visível, ficava aberto. Criei um gabarito, cortei com o esmeril mesmo esses dois pedaços de plástico e depois cobri com Durepox. Eu não sou talento nisso aí não, viu? Então vocês dão desconto, mas vendo de frente eu acho que ficou legal. E para finalizar, essa tampa da frente eu fiz uma abertura em V usando o próprio esmeril. Vocês vão ver que sem nenhuma abertura o aquário dificilmente consegue regular a temperatura com o cooler. E aí é mais ou menos o aspecto final que ficou das conexões. A tampa sai inteira, todos os objetos saem dela, e esse é o aspecto final do aquário. Eu acho que ficou bom. Eu não sou um artista para deixar o negócio perfeito, mas dentro do meu objetivo aqui eu estou bem satisfeito. Quem quiser copiar, adaptar, usar a ideia, tá aí, tá funcionando direitinho, e o aquário e os bichinhos estão bem.